Olá, meu nome é Mauro Neves Rodrigues Pozzuoli e eu sou graduando pela Universidade Veiga de Almeida em licenciatura em História. O tema da nossa aula é a formação das monarquias centralizadas na Europa Ocidental, a formação dos Estados Nacionais modernos, mais especificamente Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Além disso, eu pretendo falar um pouco sobre a condição das mulheres nesse contexto e abordar o tema do feminicídio nesse período, como forma de trazer para a perspectiva histórica esse tema tão importante e discutido na atualidade. Esse tema vai ser abordado de forma a atingir competências e habilidades na nossa BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que orienta os professores na condução das aulas conforme o ano escolar. Vou ler rapidamente a competência e a habilidade voltadas para o ensino médio que eu pretendo desenvolver com essa aula. Competência específica é identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. A habilidade seria identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica e etc. Suas principais vítimas, suas causas sociais e psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e analisando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos. Esse processo de centralização das monarquias europeias foi consequência de uma série de processos ocorridos anteriormente nas sociedades medievais da Europa Ocidental. Anota aí. 1. Aumento da produção agrícola. Por causa das inovações técnicas na agricultura, foram possibilitadas a maior produção de alimentos e diminuição na mortalidade das populações. 2. Crescimento populacional, como consequência dessa queda da mortalidade. 3. Marginalização social. Os feudos foram ficando lotados e não havia mais espaço para a população que crescia, restando a saída do feudo e a criação de povoados perto dos feudos. 4. Renascimento cultural, provocado pelo contato entre os europeus e os povos do Oriente Médio, por meio das cruzadas. Falando em cruzadas, queria falar rapidamente sobre as motivações oficiais e ocultas. As cruzadas foram expedições militares e religiosas, que entre o ano de 1096 e 1270 realizaram invasões a terras do Oriente Médio com o objetivo oficial de romper com o cerco islâmico e recuperar esses territórios sagrados para o cristianismo. Os objetivos ocultos eram os seguintes: auxiliar o Império Bizantino, estava sofrendo com essa expansão islâmica dos turcos, mais especificamente, deslocar o excedente populacional europeu, causado por esse crescimento populacional pelo aumento da oferta de alimentos, conquistar terras e riquezas no Oriente e motivações comerciais. Como consequência dessas cruzadas, houve um renascimento comercial sob a forma do restabelecimento dos contatos comerciais com o Oriente via mar Mediterrâneo. Mas de que forma esse comércio começou a transformar as sociedades feudais europeias para que as organizações políticas pudessem deixar de ser descentralizadas e começasse um processo gradual de centralização. O renascimento comercial provocou, em conjunto com outros processos aqui falados, um renascimento urbano. E o que foi o renascimento urbano? Foi a volta do povoamento das cidades, que haviam sido abandonadas num processo de êxodo urbano provocado pelas invasões bárbaras séculos antes, na época do Império Romano, no final da Antiguidade. O que surgiu nesse renascimento urbano foram chamados burgos, cidades muradas que formavam com os contingentes populacionais que saíam dos feudos. O que surgiu nesse renascimento urbano foram chamados burgos, cidades muradas que se formavam com os contingentes populacionais que saíam dos feudos. Nesses burgos, as relações econômicas foram modificadas, pois a mão de obra e o trabalho não tinham mais como foco principal a agricultura, mas sim o comércio e o artesanato, o que com o tempo possibilitou o aumento das riquezas em circulação e o aumento de poder e riqueza de grupos de nobres que eram apoiados e apoiavam essas atividades comerciais, conquistando poder e recursos para a formação de estados nacionais e atendendo aos interesses burgueses, que antes eram todos os moradores dos burgos, depois está sendo caracterizado
como os comerciantes surgidos ali. Os estados nacionais atendendo aos interesses burgueses de unificação de pesos e medidas e unificação monetária. Isso facilitou muito o comércio do nível local e incentivou a ter um nível nacional. Agora eu vou falar sobre os casos específicos de cada região cujas monarquias entraram em um processo de centralização política. Portugal e Espanha, inicialmente povoados por celtas, segundo Cláudio Vicentino e Jean Paulo Dorigo, a Península Ibérica sofreu invasão de povos germânicos, como os visigodos e suevos, no final do Império Romano, e depois, na Idade Média, sofreu uma invasão árabe, no século VIII. A formação dos Estados nacionais como monarquias centralizadas, nesse caso, está ligada ao processo de guerra de reconquista, iniciada no século XI, travadas por reinos cristãos ao norte da península, antes visigodos pagãos, convertidos ao cristianismo séculos antes. Durante esse processo de reconquista, se formaram o Condado Portucalense, os reinos de Navarra, Leão, Castela e Aragão, tendo esses dois últimos se unido por meio de um casamento entre seus dois soberanos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Os dois juntos conquistaram a região de Granada, a última área ainda nas mãos dos árabes islâmicos, em 1492, completando a centralização monárquica e dando origem, juntamente com os reinos de Leão e Navarra, à Espanha. O único que ficou fora desse processo de centralização espanhol foi o Condado Portucalense, que se tornou um Estado nacional antes da Espanha. A sua centralização política, em definitivo, ocorreu após a vitória dele em disputas sucessórias no século XIV, se tornando independente do Reino de Castela. Agora eu vou falar sobre a França. O processo de centralização monárquica na França, no Estado Nacional da França, se iniciou com Filipe II, no século XII, usando como pretexto a necessidade de combater os ingleses que ocupavam o norte da França, a região hoje conhecida como Normandia. Formou um exército nacional unificado, ele se impôs aos nobres locais, nomeando fiscais reais para a cobrança de impostos. Luís IX estipulou uma moeda de circulação nacional, e Filipe IV, o Belo, criou a Assembleia dos Estados Gerais, composta pelo clero, nobreza e comerciantes. O fortalecimento dos monarcas na França se tornou tão grande que conseguiu interferir durante 70 anos na escolha dos papas, levando a sede da igreja para a cidade de Avignon, na França. A nomeação de outro papa em Roma deu origem ao cisma do Ocidente, com a divisão da autoridade da igreja entre Roma e Avignon, tendo dois papas. O processo de centralização monárquica francesa sofreu interrupção pela necessidade da coroa da ajuda da nobreza local francesa para combater na Guerra dos 100 Anos, travada contra a Inglaterra. A peste negra e a fome generalizada no país, após as primeiras derrotas da França nessa guerra, dificultou mais o processo de centralização política. Inglaterra. O processo de centralização inglês ele teve maior dificuldade por causa do fortalecimento das relações feudais provocadas pela invasão normanda à Inglaterra em 1066, no século XI. Feita pelo Guilherme, o Conquistador. Depois da substituição da dinastia normanda pela Plantageneta, um século mais tarde, houve um esforço de centralização monárquica por meio da criação da Justiça Real e da Common Law, que seriam leis aplicadas em todo o território nacional. Ricardo Coração de Leão se envolveu em guerras contra a França e também na Terceira Cruzada, o que deixou ele ausente muito tempo do trono inglês, lá na própria Inglaterra, e também dificultou a centralização. O ponto que acabou com esse processo de centralização monárquica na Inglaterra se deu diante da insatisfação dos nobres ingleses, sucessor do Ricardo Coração de Leão, o João Sem Terra, pois esse se indispôs com o clero, com o Papa, e tentou taxar os bens da igreja. Então teve uma revolta da nobreza, aliada com o clero, obviamente, acabou por impor a chamada Magna Carta, em 1215, que impôs ao rei pedir autorização ao Grande Conselho, agora criado, formado por nobres e pelo clero, toda vez que ele quisesse fazer alterações em leis e aumento de impostos, ele teria que consultar. Bom, acabamos a Inglaterra agora. Eu queria voltar à questão geral da formação da sociedade moderna e eu queria falar sobre as condições da mulher na Idade Moderna. No ambiente político e econômico do renascimento urbano, comercial e de centralização de monarquias, novas ideias culturais e artísticas surgiram, como o Renascimento Cultural, iniciado no século XIV, que foi o embrião do rompimento de identidade com o medievo, ou seja, com a Idade Média. O rompimento da identidade se deu pela identificação das culturas clássicas,
greco-romanas e que muitas vezes é encarada como positiva pelo senso comum. Mas o que muitos não se atentam é que as culturas romana e grega eram essencialmente patriarcais, ou seja, tinham o homem como elemento central e dominante na sociedade, relegando a mulher ao segundo plano. E assim foi feito o resgate da cultura greco-romana, juntamente com a ideia da função da mulher como submissa ao homem e com deveres estabelecidos para com ele e para com a sociedade. Queria aproveitar para abordar esse novo tempo histórico para falar de um tema atual, o feminicídio, pois podemos pensar nesse ambiente como sendo bastante hostil às mulheres e fazendo com que, em consequência das opressões para manterem a ordem e as regras estabelecidas, poderiam acabar com a morte de muitas delas. Além de sofrerem com perseguições por parte da Igreja Católica, tinham em sua vida privada a opressão do mundo patriarcal, inspirado nas culturas clássicas citadas, sendo ela de qualquer classe, tanto da realeza quanto da mulher com certas condições financeiras ou a mulher pobre. Todas passavam da autoridade do pai para a do marido, vivendo à mercê das regras criadas pelos homens. As mulheres tinham uma série de deveres, como cuidar dos filhos e serem responsáveis pela educação e instrução religiosa, assim como cuidar dos idosos e dos doentes. Na Idade Média, as mulheres tinham uma certa liberdade sexual. Não se tinha a pregação por parte da Igreja de que era pecaminoso e demoníaco. Conceitos esses criados na Idade Moderna, no contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Não quero, com isso, dizer que não existia uma sociedade patriarcal na Idade Média, mas estou propondo refletir que existiu fortalecimento de estruturas de opressão, que são as mulheres, na modernidade, desconstruindo a ideia de uma época de luzes sobre a denominada preconceituosamente como Idade das Trevas. Quero concluir com uma pergunta. Conseguimos ver semelhanças dessas estruturas da Idade Moderna com eventos que desencadeiam em feminicídio que ainda ocorre hoje em dia? Finalizo aqui o vídeo. As referências bibliográficas estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.